18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas até às 7 da noite. Estamos juntos. E é claro, você é mais do que bem-vindo para participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Manda pra gente a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Vale também a sua sugestão de assunto. E para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube, manda também a sua mensagem de texto. E segue a gente nas redes sociais no @18horasnews. 18 horas. Trânsito. Vamos conversar ao vivo com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas acompanhando o movimento do trânsito da volta para casa. Agora em Manaus, 6 horas e 5 minutos. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na 100.7. É isso, a gente está aqui acompanhando o trânsito pela zona sul da capital amazonense, né? Verificando também valor aí, preço da gasolina de R$ 6,89 a R$ 6,99. E também o tempo por aqui ameaça chover, hein, Karime? O trânsito é pela Avenida Humberto Calderaro, completamente congestionado por aqui. A gente também tem informações do trânsito pela Avenida Constantino Neri, que também o trânsito está bastante carregado. Inclusive mais cedo, né? Teve um caminhão aí da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas que ficou preso na estrutura do limitador de altura da passagem de nível da Avenida São Jorge, na zona oeste, e transformou o trânsito da região em um verdadeiro caos. Isso aconteceu bem no início, no finalzinho ali da manhã dessa quarta-feira, né? O motorista do veículo não teria se atentado ali à sinalização que indica a altura máxima permitida de 4 metros e acabou batendo ali na viga de contenção da passagem de nível. E com o impacto, o caminhão ficou ali enganchado na estrutura e bloqueou parte da via. E claro, o acidente provocou longos congestionamentos na região da Avenida São Jorge, ali pelo bairro, e também reflexos em vias importantes, né, como a Avenida Constantino Neri, e também acessos a bairros como o Vieira Alves, e os motoristas enfrentaram lentidão e dificuldade para passar ali pelo trecho durante aí toda a manhã. O trânsito acabou refletindo também nessa situação pela parte da tarde. As equipes de trânsito, claro, foram acionadas para organizar o fluxo de veículos e acompanhar a retirada do caminhão. Até momento não há informações, né, ali como ficou a estrutura, mas é importante lembrar que de vez em quando acontece, né, essas situações de um caminhão ou outro ficar preso por ali. Lembrando que tem um limitador lá que a altura máxima é de 4 metros. E Karime, daqui a pouco a gente traz mais informações do trânsito aqui pela capital amazonense. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Eu, Nathalie Moraes, falo sobre o estudo publicado por uma ONG internacional que confirma a Amazônia está sob ataque crescente do crime organizado. E eu, André Meirelles, falo sobre os números positivos da produção de motos no polo industrial de Manaus. Segundo a Abraciclo, subiu 6,4% no melhor mês de abril em 18 anos. Eu, Vanessa Lima, explico como vai funcionar o sorteio de aniversário de 30 anos da Mega Sena. O prêmio pode chegar a R$200 milhões e não acumula. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas falando sobre o assunto que mais preocupa o eleitor, não só aqui do estado do Amazonas, mas também no Brasil, que é a segurança pública. Desde o ano passado, em todas as pesquisas eleitorais, quando se fala a respeito do assunto da prioridade do brasileiro e do amazonense, vem em primeiro lugar a segurança pública. E nessa terça-feira foi publicado um relatório que aponta que a Amazônia está sob ataque
crescente do crime organizado. Segundo o relatório da ONG internacional Crisis Group, a busca por novas rotas para o narcotráfico e por jazidas de mineração ilegal impulsiona quadrilhas criminosas do Brasil e de outros países da Bacia Amazônica. Segundo o relatório, a busca por novas rotas para o narcotráfico e por jazidas de mineração impulsiona essas quadrilhas aqui no Brasil, da Colômbia e de outros países, e com efeitos devastadores, claro, para a natureza também. O que esse relatório apontou só confirma o que temos noticiado aqui no 18 Horas, que nos últimos 8 anos o crime organizado e facções internacionais invadiram o Amazonas e construíram uma verdadeira cadeia produtiva do crime, financia armas, abastece o narcotráfico internacional e fortalece facções como o Comando Vermelho e o PCC. Segundo especialistas ouvidos aqui no programa 18 Horas, a gestão de Wilson Lima assumiu o governo sem apresentar proposta de governo para a segurança pública. A repórter Nathalie Moraes conversa ao vivo agora com a gente e traz mais informações a respeito desse relatório. Boa noite, Nathalie. Muito boa noite, Karime, e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 Horas na noite desta quarta-feira. Karime, esse relatório divulgado nesta quarta-feira por essa ONG internacional traz um alerta realmente pra gente sobre o avanço das facções criminosas na Amazônia e mostra pra gente, deixando cada vez mais claro, que o crime organizado se transformou em um dos obstáculos, principalmente quando a gente fala de tentar preservar a nossa floresta. Segundo o relatório, a busca por novas rotas do narcotráfico e por áreas de garimpo ilegal, inclusive, tem levado os grupos criminosos a expandirem aí o controle sobre regiões cada vez mais isoladas da Amazônia. Inclusive, esse relatório fala aí das facções brasileiras, como você já citou aí, o Comando Vermelho, o PCC, além dos grupos armados da Colômbia, da Venezuela e do Equador. A gente sabe, né, Karime? A gente mora realmente numa região bastante estratégica, a gente pode dizer assim, para o crime organizado, porque aqui a gente não abastece somente o Brasil, né? Nós moramos no meio da rota que leva aí muitas das vezes material entorpecente para a Europa, para outros países, e justamente por a gente morar aí nessa região de fronteira. E além de tudo isso, a gente vive numa área onde se disputa território, né? E tudo isso para tentar fortalecer cada vez mais o narcotráfico. O relatório também mostrou que as organizações criminosas, elas já estão presentes em pelo menos 67% dos municípios aqui da nossa região, né? Essas facções, elas muitas vezes, elas se aproveitam da ausência do Estado. Aqui no Amazonas a gente vive essa ausência há pelo menos 8 anos, né? Então, realmente, e a gente percebe cada vez mais uma dificuldade de fiscalização nas áreas de fronteira. É de responsabilidade do governo federal? Sim, fiscalizar a fronteira é de responsabilidade do governo federal, mas a gente também não percebe nenhum tipo de apoio direcionado por parte do nosso Estado para proteger essa região. Até porque, não é, Nathalie? A gente sabe que o trabalho desses últimos anos no Estado como todo, não até chegar à fronteira, tem sido ínfimo, tem sido pouco, tanto que o Estado do Amazonas virou solo fértil para as facções internacionais do crime organizado. A gente sabe também que para receber o apoio da União, né, do governo federal, o Estado deveria sim pedir esse apoio, pedir esse auxílio. Ficou tão escancarada essa falta de pulso, a falta de atuação do Estado no Amazonas, no Estado do Amazonas como um todo, que teve essa necessidade de inaugurar o Centro de Cooperação de Segurança Internacional justamente aqui em Manaus, para trabalhar junto com outros países, os países que fazem essa fronteira, para tentar coibir essa atuação tão forte do tráfico internacional
Internacional de Drogas, mas tamanha falta de ação do próprio governo do estado. Exato, Karime, né? Inclusive o que a gente tem visto cada vez mais com essas fronteiras, estando ali de portas abertas, cada vez mais têm sido criadas ali rotas clandestinas. E aí muitas vezes a gente assiste numa reportagem de um grande jornal nacional que essas facções criminosas estão impondo as suas regras. Isso já acontece aqui. A gente tem municípios, principalmente ali na região sul do Amazonas, onde acontece uma exploração ainda mais do meio ambiente, além de ser rota de tráfico, eles expõem o horário de entrada, de saída, o que as pessoas vão comprar, onde devem comprar e ainda impõem as suas taxas, né? E, infelizmente, virou uma terra sem lei. É como se fosse, gente, as favelas do Rio de Janeiro, onde as facções criminosas fazem barricada, você sobe ou desce passando por essa barricada, SAMU não chega mototáxi, Uber não chega, caminhão de entrega não chega, tem que parar na barricada e subir ali com permissão do criminoso, de quem manda naquela área. É como a favela do Rio de Janeiro aqui, os municípios, as regiões ribeirinhas, que eles mandam, eles conseguiram impor esse tipo de dominação nos municípios do interior do estado do Amazonas. É hora que chega, compra de onde, porque lá só se compra com a taxa destinada para o crime. Aqui tá igual, ou seja, a gente chegou num ponto que precisamos sim de ajuda internacional também para tentar combater. Os especialistas que a gente já conversou aqui, como o coronel PM Amadeu Soares, ele disse que a gente vai precisar de um investimento absurdo em inteligência, exatamente uma área que essa gestão passada do Wilson Lima não investiu tanto, segundo apontam os especialistas, que também disseram que a gente vai precisar aí de um trabalho árduo, um trabalho forte de 10 anos para tentar reverter a situação que a gente se encontra hoje na segurança pública do estado do Amazonas. E além de toda essa crise da segurança pública que você vem destacando para os nossos ouvintes, Karime, esse relatório também mostra os impactos diretos ao meio ambiente. A produção de cocaína e o garimpo ilegal estão realmente cada vez mais contaminando os rios com os produtos químicos, além do mercúrio, que acelera o desmatamento, principalmente em áreas protegidas e em terras indígenas. A Amazônia hoje ocupa cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados e se estende por pelo menos 9 países, né? E a gente sabe, muita gente fala que nós somos essenciais para a existência do mundo, mas parece que as nossas autoridades cada vez mais têm negligenciado a importância da nossa região e a importância de nos proteger. Sem dúvida, esse assunto do impacto ambiental do crime organizado aqui na região amazônica, aqui no estado do Amazonas, foi assunto da COP30 no passado em Belém. Teve relatórios, números, embasamento, todo esse assunto, toda essa problemática foi lá mostrada, foi confirmado, que a gente traz aqui durante muito tempo, aqui no 18 horas, foi confirmada lá na COP30, ou seja, as autoridades e o mundo inteiro sabe sobre essa questão também do impacto ambiental do crime organizado aqui na região. Para a gente entender, Karime, em que ponto, né, realmente o Estado tem falhado, eu conversei aí com o coronel Amadeu Soares, ele que é especialista em segurança pública e falou um pouco mais para a gente sobre os detalhes divulgados nesse relatório. Vamos conferir. Boa noite, Nathalie. Boa noite, os ouvintes da Rádio Mix. Bem, Nathalie, é uma situação bastante complicada em se tratando de Amazônia, né? Mas manda o manual do bom senso que a polícia utilize a inteligência e siga o caminho do dinheiro, porque isso tem sim como enfrentar, como combater. É só se organizar, utilizar a estratégia correta, usar os meios necessários e integrar. E já que o governo federal agora quer combater o crime organizado, não sei se isso é verdade, mas o Estado tem que combater, porque isso nos afeta diretamente aqui e afeta a nossa população. Então, tem sim como fazer alguma coisa, agora seguindo o caminho do dinheiro e
colocando de fato os homens na ponta que tem que estar lá nos rios, nos locais onde está havendo isso, porque isso tem como ser mapeado no satélite, tem como ser mapeado de uma forma organizada, para que a gente possa ser cirúrgico nas apreensões, nas buscas e no sequestro de bens e de valores em contas bancárias que estão financiando isso. 18 horas. Karime, né? E assim, para encerrar, esse relatório defende que aqui na nossa região seja feita o mais rápido possível uma ação conjunta entre os países amazônicos, principalmente para enfrentar aí os crimes transnacionais e cobrar mais investimento em inteligência, assim como afirmou o nosso especialista Amadeus Soares. A gente precisa de mais fiscalização e presença do Estado. Nos últimos 8 anos, a gente teve a nossa segurança negligenciada. Cada vez mais a gente vem acompanhando o avanço das facções criminosas, seja na nossa capital, nos municípios do interior do Amazonas. A situação é muito pior do que o que a gente enfrenta aqui, e nas regiões de fronteira o que a gente percebe realmente é que perdemos o controle. Esse relatório também pede apoio e proteção às comunidades indígenas que vivem aqui no Amazonas, que estão entre as mais afetadas pelo avanço das facções e também do garimpo ilegal. Só para encerrar, né, o documento alerta que essa cooperação deve ser de combate efetivo às organizações criminosas, e só assim realmente a nossa Amazônia continuará sendo um dos principais, só assim ela não continuará mais sendo o principal alvo dos criminosos, das facções criminosas. Sem dúvida. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Vamos voltar a conversar com o repórter André Meirelles, que fala sobre a atualização do caso daquele professor de jiu-jitsu, Melk Galvão, muito conhecido, e ele que foi preso por suspeita de abuso sexual contra alunas. André, agora a denúncia que ele, mesmo preso, está ameaçando as vítimas. André, atualiza pra gente. Boa noite. Muito boa noite, Karime, e a todos que nos acompanham. Olha, temos atualizações aí sobre o instrutor de jiu-jitsu, né? O Melquisedeque Galvão, conhecido como Melk Galvão. Ele recebeu uma nova acusação nessa terça-feira. O professor está preso devido a denúncias de abuso sexual contra alunas menores de idade e agora foi denunciado por tentativa de intimidação. Essa revelação foi feita pela deputada estadual Alessandra Campelo durante a sessão na Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM. E também por meio das redes sociais, ela compartilhou um vídeo em que Melk é visto com um celular dentro da prisão. Foi gravada ali uma videochamada do professor em que ele falava com atletas da BJJ e supostamente os intimidava. Esse vídeo que vocês estão vendo aí. Esse vídeo que você está vendo é o abusador Melk Galvão de dentro da cela da carceragem, fazendo uma ligação de vídeo e ameaçando vítimas. Vocês têm noção do perigo que é isso? Um abusador ameaçando vítimas de dentro da cela? E Melk está preso desde 28 de abril. Ele foi detido em Manaus depois da decisão da Polícia Civil de São Paulo. Segundo as investigações, 3 alunas já formalizaram denúncias contra o professor de jiu-jitsu. Uma delas, de 17 anos, que teria sido responsável por levar o primeiro caso para a delegacia. Os abusos relatados por essa vítima teriam acontecido durante um campeonato fora do país. O instrutor foi transferido para uma prisão de São Paulo na última quinta-feira. E a gente segue acompanhando esse caso. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos, e a gente tem acompanhado nos últimos dias a oscilação no preço dos combustíveis aqui em Manaus. O preço médio do litro da gasolina, por exemplo, que tinha baixado de R$ 7,59 para R$ 6,69. Agora voltou a subir. Já tem posto cobrando novamente os tais R$ 7,59. E essa briga contra o preço alto dos combustíveis ganhou um novo capítulo na Justiça. Depois de recurso da Defesa
Defensoria Pública, o Tribunal de Justiça do Amazonas decidiu retomar o processo que investiga uma suposta prática de cartel em postos aqui da capital. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Odineia Araújo. Odineia, boa noite. Então, a esperança é de que o Amazonas dele ter um combustível a um preço mais acessível, então não morreu? Não, ainda há uma esperança, né? A Justiça do Amazonas decidiu retomar o processo que investiga a suposta prática de cartel em postos de combustíveis de Manaus. A decisão veio, como vocês disseram, após recurso da Defensoria Pública do Estado, que pede a responsabilização dos donos dos estabelecimentos por danos coletivos à população. A suspeita é de que os postos estariam mantendo preços muito parecidos e acima do esperado, o que prejudica diretamente o consumidor. Para quem depende do carro ou da moto todos os dias, o impacto vai muito além da bomba de combustível e chega ao preço dos alimentos, do transporte e de outros serviços. De acordo com o defensor público Carlos Almeida Filho, o processo havia sido extinto em 2023, mas agora volta para a primeira instância. Essa situação referente a cartel de combustíveis não é uma questão nova, ela já teve discussão em diversos momentos. Inclusive, em 2019, numa atuação conjunta da Defensoria Pública com vários órgãos de defesa do consumidor, foi feita uma ação civil pública questionando o aumento de combustíveis naquele ano, e um aumento coordenado. Essa ação acabou tendo, já em 2024, um sentenciamento desfavorável ao consumidor, que a Defensoria representava, apontando que havia perda superveniente do objeto, indicando que nós estávamos tratando daquele aumento em 2019. Mas não, a Defensoria Pública recorreu informando que o aumento que aconteceu em 2019, ele era consequência de uma conjuntura, ou seja, o ajuste de preços entre os fornecedores, o que, em linguagem popular, é cartel. O que vem acontecendo recentemente, aparentemente, denota a mesma realidade. Bom, após a ação de apelação movida pela Força Tarefa do Consumidor, formada pela Defensoria, Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor, o Tribunal de Justiça do Amazonas entendeu que o caso precisa de uma análise mais profunda. Agora, a expectativa é que o caso avance e que depois de tantas reclamações da população, haja punição para eventuais irregularidades, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, vamos falar de sorte? Quem nunca sonhou em acordar de repente milionário da noite pro dia? Todo mundo já sonhou, todo mundo já fez uma fezinha aí numa Mega Sena. Pois é, dessa vez, de novo, o sonho pode virar realidade sim com uma bolada histórica. Escuta essa. A Mega Sena está completando 30 anos e vai comemorar, é claro, em grande estilo. Com um prêmio, vai pagar um prêmio aí estimado em 200 milhões de reais. Quem conta essa história pra gente é a Vanessa Lima, que está aqui ao vivo conversando com a gente no 18 horas. Vanessa, boa noite, Vanessa. Detalhe, né? Esse prêmio não acumula. Não vai acumular. Muito boa noite para você, Karime, para todos os nossos ouvintes. E olha só, vamos começar como que faz a participação, né? Para participar é bem fácil. É só fazer a aposta, aquela sua aposta abençoada nas casas lotéricas ou pelo aplicativo oficial da Caixa, já a partir desse domingo, dia 17. Isso porque é a partir dessa data que todas as apostas entram direto para o sorteio comemorativo dos 30 anos da loteria, que já faz parte da vida de tanta gente, né? Já fez tanta gente sonhar por aí. E olha só, esse concurso de número 3010 tem prazo final para as apostas até às 10 horas da noite do dia 23 de maio, no horário de Brasília. Ou seja, aqui pra gente em Manaus é até às 9 da noite do dia 23. E a cereja do bolo, como a Karime comentou, é que essa bolada, ela não vai acumular. O dinheiro vai para quem fizer a quina e assim por diante. E não custa sonhar, né, gente? A aposta simples, com 6 números, continua custando R$6. Mas, claro, muita gente prefere apostar com mais dezenas para aumentar as chances. Quanto mais números, mais caro fica o bilhete. E além dessas apostas individuais, tem também a opção que faz
sucesso, né? Que são os bolões. E aquela hora, né, que os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, todo mundo se junta para dividir o valor da aposta e também dividir o prêmio, né? Caso alguém seja sortudo e ganhe. E para quem quiser entrar nessa vibe do bolão da Mega Sena, pode comprar as cotas até às 10 da manhã do dia 24 de maio, no domingo, justamente no dia do sorteio. E pois é, né, Karime, já dá pra gente sentir a energia, porque é aquele tipo de sorteio que faz todo mundo sonhar alto. E eu conversei com alguns dos nossos ouvintes para saber o que eles fariam com todo esse dinheiro. A Daniele Silvério, que é motorista de aplicativo, já ia começar comemorando. Eu confesso que eu também. Mas é uma grande festa. Nossa, se eu ganhasse 200 milhões na Mega Sena, a primeira coisa que eu iria fazer era, com certeza, fazer uma grande festa para os meus amigos e a minha família. E a gente ia curtir. E aí depois pagar as dívidas, que é de praxe, né? Investir e tudo mais. Enfim, é um sonho tão lindo. 18 horas. E o corretor de imóveis, o Marco Antônio, ele ia investir. Vamos escutá-lo. A primeira coisa que eu faria se eu ganhasse 20 milhões, hoje, eu ajudaria minha família, né? Principalmente a minha mãe. Daria uma casa nova para ela, e aí ia dar uma força para meus irmãos. Rapaz, e depois eu ia pegar esse dinheiro e ia investir hoje aí no mercado de investimentos, principalmente imobiliários, que é a minha praia, que é o que eu sei fazer, e curtir o restinho da minha vida. 18 horas. Quem também ia investir em imóveis e resolver a vida financeira é o estudante Jeff Buarque. Vamos escutá-lo. Se eu ganhasse muito esses 200 milhões de reais, iria facilitar muito a minha vida financeira, pessoal, social. Eu ia viajar, eu ia investir nos meus estudos, eu ia comprar vários imóveis, tá? Eu ia investir muito esses 200 milhões para que eu acumulasse mais e mais e mais, dobrasse o dinheiro. 18 horas. E claro, né, com todo esse dinheiro, a vendedora Bruna Oliveira já falou que a vida dela ia mudar totalmente. Vamos escutá-la. Se eu ganhasse agora 200 milhões de reais, eu ia mudar minha vida, ia mudar a vida da minha família, ia quitar as dívidas, ia auxiliar quem necessita, investir em empresas, negócios, fazer esse capital girar. É isso. Ia dar um novo rumo pra minha história. 18 horas. Pois é, né, minha gente? Olha só, eu fiz uma conta aqui que se, por exemplo, se alguém levar sozinho esse prêmio e resolver colocar tudo na poupança, o rendimento já no primeiro mês seria de aproximadamente 1.340.000 reais. Ou seja, só de deixar esse dinheiro parado, já dá pra garantir um retorno que muda qualquer rotina. Então já sabem, é a partir desse domingo, dia 17, todas as apostas na Mega Sena já concorrem direto ao sorteio especial de 200 milhões em comemoração ao aniversário da loteria. E aí, Karime, bora fazer a nossa fezinha? Vamos fazer o nosso bolão aqui. Gente, o dinheiro realmente chega em boa hora e está importantíssimo esse assunto, porque metade da população adulta das 25 capitais do Brasil e de Brasília está inadimplente, ou seja, não consegue pagar as dívidas. O pior cenário está aqui em Manaus, tá? Onde o percentual chega a 84%. O melhor cenário é lá em Florianópolis, única abaixo dos 50%, com 43,8%. Gente, o estado do Amazonas, né, o recorte por estado, o Amazonas surge com 60,01% dos moradores adultos endividados, ou seja, chega em boa hora, o país inteiro vai fazer essa fezinha para ver se consegue pagar as dívidas, não é? Isso. Obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 32 minutos. Vamos de política com Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez. Então, agora oficial. O presidente Lula confirmou visita ao Amazonas nos dias 25 e 26 de maio, com direito à entrega de obras, casas populares e até um jantar político, claro, mirando as urnas, as eleições desse ano. Vamos lá, o que a gente pode esperar de resultado político dessa visita, Nathalie? Boa noite. Mais
uma vez, boa noite, Karime, a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa 18 horas. Karime, muita gente diz, né, que o Lula vem aqui para abençoar ali a chapa, o Amazonas Forte de novo, e dar a bênção também ao Marcelo Ramos, né, que é o candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. A gente chegou até a noticiar aqui no programa que o presidente Lula viria na segunda semana do mês de maio, mas agora hoje oficialmente, né, o Partido dos Trabalhadores e toda a assessoria do presidente disse que ele vem a Manaus no dia 25 e 26 de maio com uma agenda bastante extensa, né? Inclusive ele deve visitar a BR-319, entregar, né, um condomínio, na verdade um conjunto habitacional ali na região do Parque das Tribos, o maior bairro indígena aqui da nossa cidade, e em seguida ele deve começar o que realmente importa, né, minha filha? Eleições 2026 e fazer alianças políticas. Ali as alianças, definir as peças nesse tabuleiro de xadrez, afinal de contas, por mais que muita gente fala, não, ele tem decaído. Não, ele tem a máquina na mão, ele é o presidente do Brasil e é muito importante esse apoio. Muita gente realmente tá brigando aí para ter esse apoio. E essa reunião, Karime, esse jantar deve acontecer realmente aí na casa do senador Omar Aziz. Ele deve abrir as portas ali para receber os seus amigos, coligados, pessoas que simpatizam ali com o Amazonas Forte de novo, e com a presença para lá de ilustre, a gente pode dizer assim, que é o presidente Lula. Esse jantar está marcado para a noite do dia 25, né? E ali, além desse jantar, ele deve participar de um outro evento, só que dessa vez é com representantes lá no Atlético Rio Negro Clube. Ou seja, né, vai ser um corre-corre danado, mas muita gente espera aí que ele divulgue, que ele confirme que o apoio dele deve ser destinado no Senado para Eduardo Braga e para o Marcelo Ramos, né? Então essa realmente é o anúncio mais... Né? A expectativa de que ele possa formalizar isso aí. E é claro, ele já falou, né, que para o governo do estado do Amazonas, o candidato dele é o Omar Aziz, que é a chapa Amazonas Forte. Exatamente. O senador Omar Aziz também deve receber essa bênção aí do presidente, que não é de hoje que eles caminham, né, juntos, a gente pode dizer assim. Sim, não tem como ser diferente, gente. O governo federal apoiando os estados, claro. E essa é a quarta, só para encerrar, Karine, perdão, essa é a quarta passagem oficial do Lula ao Amazonas desde o início aí desse atual mandato. Tá certo. Kennethson, vamos lá. O deputado federal Alberto Neto repercutiu nas redes sociais a decisão do governo federal do Lula, presidente Lula, de acabar com a chamada taxa das blusinhas para compras internacionais de até $50. Politicamente, essa medida pode ter impacto na popularidade do governo? Com certeza, Karime Leão e Nathalie Moraes, isso daí tem efeito político direto. Essa revogação da chamada taxa das blusinhas, ela mostrou que, em Brasília, muitas vezes a política ela fala mais alto do que a economia. O governo Luiz Inácio Lula da Silva, ele decidiu acabar com o imposto de 20% sobre as compras internacionais de até $50. Mas a discussão vai muito além de uma simples compra em site chinês. O deputado federal Alberto Neto, daqui do Amazonas, ele aproveitou esse momento para poder criticar o presidente e disse que o Lula criou o problema e agora tenta pousar de solução, ou seja, foi o Lula que impôs esse imposto e, na visão do próprio deputado estadual Alberto Neto, deputado federal Alberto Neto, o Lula agora está querendo ser o salvador desse imposto. E essa crítica, ela tem muito a ver com o clima político que o Brasil está vivendo. Quando a taxa foi criada em 2024, o governo defendia que era necessário organizar o comércio internacional, combater fraudes e também proteger a indústria brasileira da concorrência de produtos importados, principalmente os vindos da China. Só que na prática muita gente passou a sentir no bolso. Aí que começou o problema político. Nas redes sociais, a taxa das blusinhas virou um dos assuntos mais usados pela oposição para criticar o governo, e muita gente via a medida como mais um imposto em cima do consumidor comum, principalmente os mais jovens e aquelas pessoas de baixa renda que compram roupas, eletrônicos e outros acessórios em plataformas internacionais. E nos bastidores do Planalto, a avaliação ela passou a ser a seguinte: o desgaste político estava ficando maior do que o ganho econômico.
e foi aí que o governo decidiu recuar. A revogação também acontece no momento em que o governo tenta melhorar a comunicação e reduzir o clima de desgaste, de olho, é claro, nas eleições de outubro desse ano. Ou seja, mais do que uma discussão sobre imposto, o caso ele mostra como a disputa política, Nathalie e Karime, já está todo vapor em todo o Brasil, né? Muita gente já de olho em outubro de 2026. Sem dúvida alguma, Kenneth. Nathalie, vamos lá. Hoje a polêmica é a história do Vorcaro, que pagou 61 milhões de reais para o filme do Bolsonaro e o Flávio cobrou dinheiro. Enfim, conta sobre essa polêmica, essa história que foi feia pro lado dele, né, do Flávio. Ficou, Karime, nas redes sociais. Inclusive, esse é o assunto do momento, porque o banqueiro Daniel Vorcaro ajudou a financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e todas as negociações envolveram ali contatos diretos com o filho mais velho do ex-presidente, o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que inclusive, né, nos áudios divulgados no fim da tarde de hoje, ele inclusive chegava a pressionar para que o Vorcaro fizesse logo aí esses pagamentos. Para quem está nos ouvindo aqui no programa 18 horas e quiser ouvir aí todos esses áudios, essa pressão feita pelo Flávio Bolsonaro, todo o material já foi divulgado lá nas nossas redes sociais, no @18 horas news, mas essas informações reveladas na tarde de hoje pelo portal Intercept Brasil, teve acesso, inclusive, Karine, a todas as mensagens trocadas entre eles dois, né? Inclusive no áudio, o Flávio Bolsonaro disse ao banqueiro em setembro do ano passado que ele tinha que pagar os 61 milhões à produtora Dark House, né? E esse pagamento tinha que ser feito no máximo em torno de um mês. Ou seja, olha, imagina eu te ligando, Karime, falando, olha, em um mês você tem que conseguir 61 milhões de reais para fazer esse financiamento do filme. Inclusive, o dinheiro, de acordo com o site, foi transferido para um fundo nos Estados Unidos de um aliado do outro filho do ex-presidente, o ex-deputado aí, Eduardo Bolsonaro. Inclusive, né, muita gente chegou a questionar aí o Flávio sobre essa situação, sobre ele ter realmente pedido esse dinheiro ou não, mas ele publicou um vídeo nas redes sociais confirmando, inclusive, o pedido do dinheiro a Vorcaro, mas negou que esse pedido fosse irregular. Inclusive, ele afirmou não ter relações, né, com o banqueiro e defendeu, inclusive, aí que seja feita a CPI do Banco Master. Mas vale a gente reforçar, Karime, que nas redes sociais esse assunto tá fervendo. Já vi gente pedindo até mesmo a prisão aí do pré-candidato à presidência da República. Então, é o assunto do momento. Só lembrando, né, que o Daniel Vorcaro, ele é o dono do Banco Master, né, aquele que foi liquidado pelo Banco Central, envolvido em muitas polêmicas e irregularidades, que inclusive está preso. Exatamente. Só pra gente dar nome a quem é, né? Então, teria sido esse Vorcaro, dono do Banco Master, né? Maior escândalo financeiro da história. Maior escândalo financeiro, né? Pivô do maior escândalo financeiro da história do país, que hoje está preso por causa disso. Então, esse Vorcaro, banqueiro, é que deu dinheiro, 61 milhões de reais, para a realização do filme do Bolsonaro, e que inclusive o Flávio Bolsonaro ligou e cobrando várias vezes, né? Babado, como diz a nossa amiga. Complicado. Menos de um mês, né? Aquilo que eu falei. Em menos de um mês ele disse, você precisa transferir, preciso passar esse dinheiro para Dark House, e é 61 milhões de reais. Vamos aguardar as atualizações e você traz pra gente, Nathalie. Com certeza. Kennisson, vamos lá. A nova pesquisa Quest mostra uma recuperação do presidente Lula num cenário para 2026, numa melhora aí nos índices de aprovação do governo. O que explica esse novo momento do presidente nas pesquisas, Kennisson? Então, com certeza foi uma reação importante para o governo Lula, Karime, em relação ao primeiro turno. Só que em relação ao segundo turno, a história fica um pouco mais complicada. Mas eu vou explicar os detalhes para vocês. Na imagem 1 que a gente separou aqui no 18 horas, a gente tem informações da nova pesquisa da Genial Quest, que mostra que a disputa presidencial de 2026, ela já começa a ganhar um desenho mais claro, mas ainda longe de uma definição. O presidente Lula, ele aparece na frente no primeiro turno com
com 39% das intenções de voto, 2 pontos a mais que em abril, ou seja, o mês passado. Ele melhorou. Quando ele tinha apenas 37 pontos, saiu de 37, chegou a 39. Já o senador Flávio Bolsonaro tem nesse mês de maio 33% das intenções de voto para o primeiro turno, ou seja, ele cresceu apenas 1 ponto em comparação ao período anterior. O dado mais importante não é só a liderança de Lula, mas o fato de que ele conseguiu voltar a crescer mesmo em um momento de muita pressão política e desgaste nas redes sociais. Isso mostra que o presidente ainda consegue manter uma base eleitoral muito consolidada. Na imagem 2 que nós separamos, tem um dado também bastante importante. Quando essa pesquisa ela é dividida por regiões do Brasil, o cenário ele fica ainda mais interessante. O presidente Lula ele tem a sua maior força no Nordeste, onde aparece com 58% das intenções de voto. Já o senador Flávio Bolsonaro, principal concorrente de Lula, ele domina o sul do país, com 40% da preferência dos eleitores. Na prática, a pesquisa mostra um Brasil, com certeza, ainda muito dividido politicamente, com o PT muito forte no Nordeste e a direita consolidada em regiões como o Sul e parte do Centro-Oeste. Na imagem 3, que também nós separamos por aqui, existe um dado também que chama atenção, porque mostra o segundo turno das eleições. A distância entre Lula e Flávio Bolsonaro praticamente desaparece. O Lula, ele aparece com 42% das intenções de voto, enquanto que Flávio aparece com 41%. Ou seja, um empate técnico dentro da margem de erro. Isso mostra que, apesar de Lula liderar no primeiro turno, a disputa pode ficar muito mais apertada em uma possível decisão final. O levantamento também indica que a polarização entre PT e bolsonarismo continua muito forte no Brasil, mesmo faltando meses para o início oficial da campanha eleitoral. E é claro que a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes que, com certeza, essas eleições vão movimentar. Karime e Nathalie. Muito obrigada pelas informações, Kennedson Paes. Realmente, pelo menos aqui no estado do Amazonas, essa eleição vai ser acirradíssima. Muito obrigada, Kennedson Paes e Nathalie Moraes, com o bloco de política aqui no 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Trânsito. E a gente volta a conversar com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente como é que está a volta pra casa, como é que está o trânsito na cidade de Manaus agora às 6 horas e 45 minutos. Boa noite, Karime. Olha, na Avenida Constantino Nery, o trânsito segue carregado com muitos veículos e lentidão ao longo da via. Na Avenida Djalma Batista, o trânsito está lento, também por conta do grande número de veículos nesse horário. Já na Avenida Torquato Tapajós, o trânsito é moderado, com fluxo intenso, mas ainda fluindo sem grandes retenções. Lembrando aí que milhares de fiéis são esperados aí para celebrar o dia de Nossa Senhora de Fátima, que é hoje, né, dia 13 de maio, e tem uma intensa programação religiosa no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. E com isso, né, o trânsito tem uma situação do trânsito ali pelo local, né, as missas dessa quarta-feira aí, que acontece também daqui a pouco, a partir das 7 da noite, é uma tradição, procissão, né, luminosa, vai ter saída aí do Largo de São Sebastião, seguida da Santa Missa. Então esse percurso passa aí pela Rua 10 de Julho, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Tarumã, reunindo aí vários fiéis em oração e também testemunho público de fé pelas ruas da capital amazonense. Então atenção, condutores que vão passar aí por esses trechos da capital amazonense, aqui vai ter a procissão, muita atenção aí nesses locais aí, trânsito aqui de Manaus. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Previsão do tempo. Vanessa Lima traz agora a previsão do tempo aqui para Manaus. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite para todo mundo que acompanha a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Quarta-feira nublada e com pancadas de chuvas isoladas pela capital. A previsão para a noite aponta para 40% de chance de chuvas leves e passageiras. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 14 de maio, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta começa abafada, com o sol tentando aparecer entre nuvens, e à tarde o calor aumenta e podem ocorrer pancadas rápidas de chuva. A previsão para a noite de quinta indica chuvas mais frequentes e intensas, com 60% de chance de precipitações. A temperatura nessa quinta varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 73% a 98%.
Mix. 4 décadas de história, ensino e muitas memórias marcaram a trajetória do Colégio Marta Falcão, que comemora 40 anos hoje. E teve, claro, uma grande mobilização envolvendo alunos, professores e familiares. Quem acompanhou de perto essa movimentação foi a repórter Nathalie Moraes. Nathalie, então, como essa gincana, essas festividades envolveu os alunos e impactou as comunidades beneficiadas? Conta pra gente, boa noite mais uma vez. Boa noite para vocês aí nos estúdios, boa noite aos nossos ouvintes. A gincana tem mobilizado alunos, professores e famílias em uma corrente de solidariedade e sustentabilidade. Mais de 1 tonelada de alimentos já foram arrecadados e será destinada a instituições e comunidades em situação de vulnerabilidade em Manaus. Além das doações, a programação dos 40 anos do Colégio Marta Falcão inclui plantio de mudas, atividades culturais, oficinas e desafios educativos voltados à realidade amazônica. A fundadora da instituição, a professora Nelly Falcão, destacou a importância da educação na transformação social. A festa hoje é do Marta Falcão. Nesse dia, 13 de maio, é o dia de nascimento da nossa patrona, que é a professora Marta Falcão, e com muito orgulho, é minha mãe, Foi ela que me incentivou a seguir a carreira de professora, de educadora e também de ser ambientalista. O sucesso, nós arrecadamos com a gincana do bem quase 1 tonelada de alimentos e também milhares de mudas de planta frutífera, porque esse era um dos projetos da professora Marta Falcão. E a segunda etapa é levar os alunos para a prática. Eles vão testemunhar a distribuição desses alimentos para as comunidades carentes, instituições também, sem fim lucrativo. E com relação à arborização, eles vão pôr a mão na massa. O diretor de marketing, Nelson Falcão, também falou sobre o envolvimento dos alunos e o legado construído pela escola ao longo das 4 décadas. É um momento realmente muito importante, são 4 décadas de muita história de amor com a educação. Então é um legado realmente familiar. A fundadora da escola é a professora Nelly Falcão, mas inspirada por nossa patrona, a professora Marta Falcão, que foi um ícone também na história da cidade, não só no campo da educação, mas da ciência também. E aí toda essa história de relação com a natureza, da defesa pela Amazônia da professora Marta Falcão, foi herdado, foi interiorizado pela filha, Nelly Falcão, que cria uma escola com o objetivo de formar seres humanos integrais, íntegros, no sentido de alinhamento entre sustentabilidade, conhecimento. Hoje, 13 de maio, é a data oficial do aniversário de 40 anos do Colégio Marta Falcão e o início dos Jogos Escolares, que também passa, a partir de agora, a contar pontos para a gincana. A programação segue até o dia 20 de junho, quando acontece o encerramento oficial e a premiação das equipes vencedoras durante a tradicional festa junina da escola. Até lá, o Colégio Marta Falcão segue mobilizando alunos, professores e famílias em ações sociais, culturais e ambientais, reforçando o papel da educação na transformação social e no desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Eu volto aos estúdios com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Seguimos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas e vamos falar a respeito de um caso que serve de alerta para todos. Um motorista de aplicativo foi preso, suspeito de abusar sexualmente da passageira durante a corrida aqui em Manaus. Segundo a polícia, a jovem de 20 anos falou que o motorista desviou a rota e foi levada para uma área isolada na zona norte da capital. Tem mais. O suspeito usava um perfil cadastrado em nome de outra pessoa no aplicativo. Quem traz essa história pra gente é o repórter André Meirelles. Boa noite, André.
Boa noite, Karime, aos ouvintes. Olha só, a prisão desse suspeito aconteceu no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital, durante uma operação do 6º Distrito Integrado de Polícia. Segundo as investigações, o motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, ele tem 25 anos, teria cometido o crime na madrugada do dia 1º de maio, na Avenida Camapuã, no bairro Cidade Nova, na zona norte aqui de Manaus. A jovem havia saído de um evento no centro, na zona sul, quando solicitou uma corrida de moto por aplicativo. Ele desviou a rota e levou a vítima para uma área isolada. A delegada titular do 6º DIP, 6º Distrito Integrado de Polícia, Bem-vinda Guzmão, explicou como o suspeito teria agido. O crime aconteceu no dia 1º de maio. A vítima estava no evento social no centro e solicitou por meio de um aplicativo um motorista, e no caminho ela percebeu que esse motorista estava mudando a rota original e ele levou essa vítima para uma área deserta no bairro da Cidade Nova e praticou essa violência sexual. A vítima foi atendida, foi acolhida na delegacia, recebeu todos os atendimentos, todos os psicólogos, assistentes sociais, até porque ela ainda está muito abalada com o ocorrido. É isso, a jovem recebeu aí o atendimento especializado com assistência social e acompanhamento psicológico por causa da gravidade do caso. A polícia conseguiu identificar a motocicleta utilizada no crime. Segundo a delegada, o suspeito usava um perfil cadastrado em nome de terceiros no aplicativo de transporte, isso tudo para dificultar a identificação. Esse autor, ele utilizava de um cadastro de uma terceira pessoa, não era o cadastro dele que ele utilizava nesse aplicativo, ele utilizava esse aplicativo de transporte. Então, a partir daí, após o reconhecimento dessa vítima, nós conseguimos fazer a identificação dele, nós conseguimos também fazer o levantamento do histórico criminal desse autor, identificamos que ele já tinha sido preso 2 vezes por roubo, e ano passado ele foi preso, em agosto do ano passado, também pelo crime de estupro praticado contra uma outra vítima no transporte por aplicativo. E olha só, durante o levantamento criminal, a polícia descobriu que o homem já havia sido preso 2 vezes por roubo e também responde por outro caso de estupro envolvendo o serviço de transporte por aplicativo. Ele estava em liberdade desde fevereiro desse ano. Em depoimento, o investigado negou ter cometido o crime, mas aí confessou que utilizava perfil de outra pessoa no aplicativo por causa já do histórico criminal. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam a motocicleta utilizada na corrida, além de capacete, colete de mototaxistas e as roupas usadas pelo suspeito no dia do crime, tudo isso para perícia. Com base nas provas reunidas, a justiça decretou a prisão preventiva do investigado. Agora ele vai responder pelo crime de estupro e fica aí à disposição do Poder Judiciário. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Gente, desde o início desse mês de abril, a empresa que fechar os olhos para o estresse, o assédio e a sobrecarga no trabalho pode até levar multa. Que entrou em vigor agora em maio, o NR1 trata-se de uma atualização da norma regulamentada do Ministério do Trabalho e Emprego, com foco, é claro, na saúde mental e na gestão de riscos psicossociais. E quem traz pra gente os detalhes a respeito dessa nova regulamentação é o Odinei Araújo. A saúde mental dos trabalhadores passa a ganhar mais peso na lei. A nova regra do Ministério do Trabalho obriga as empresas a identificar e prevenir riscos psicossociais, como assédio moral, pressão excessiva, sobrecarga e burnout. Na prática, o ambiente de trabalho não pode mais adoecer funcionários e fingir que está tudo normal. Dados do Ministério do Trabalho mostram que transtornos como ansiedade, depressão e estresse já estão entre as principais causas de afastamento do país. O juiz do trabalho, Sandro Namias, alerta que as empresas precisam garantir não só segurança física, mas também equilíbrio psicológico no ambiente profissional. O mundo do trabalho mudou. Ele não é mais o mesmo de décadas atrás, né? Então ele não está mais concentrado apenas em riscos físicos, né? Acidentes, né? Em que você perde a sua capacidade laborativa,
recidiva, né, esforço, lesões por esforços repetitivos, ele está muito mais amplo. E há uma grande preocupação crescente com a nossa saúde mental. Essa preocupação, entre outras, ela é refletida pela a nova NR1, ela tem uma nova redação. O juiz do trabalho no Amazonas, Sandro Namias, ressalta que quem descumprir as novas regras pode sofrer fiscalização, auditorias e até multas. Estamos em via de não só cobrarmos isso da empresa, mas as empresas que não implementarem essa prática, né, de zelar pelo meio ambiente do ponto de vista, meio ambiente de trabalho do ponto de vista psicossocial, elas tendem a ser punidas administrativamente com multa. Isso vai acontecer, os prazos estão passando, que todas as empresas elas implementem já, porque saúde e segurança deve ser prioridade no meio ambiente de trabalho. Bom, no fim das contas, a mensagem é clara: trabalhar sob pressão constante não pode mais ser tratado como normal. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos de esporte agora com Nathalie Moraes. 18 horas. Esporte. Começamos o nosso giro esportivo com o Amazonas, que já tem comando definido para a sequência da Série C. A diretoria confirmou Bebeto Saltier como treinador interino da Onça Pintada após reunião realizada na última terça-feira. A estreia de Bebeto no cargo será no próximo sábado contra o Floresta do Ceará, pela 7ª rodada da competição. Nessa temporada, ele já comandou o time em 3 partidas da Copa Verde, com uma vitória, um empate e uma derrota. E quem também vive um momento delicado é o Manaus. O Gavião terminou pela primeira vez nesta Série D, uma rodada fora do G4 e do Grupo A1. A derrota por 2-0 para o Monte Roraima na Arena da Amazônia acendeu um alerta no clube. O adversário não vencia há 13 jogos e o resultado aumentou a pressão sobre o elenco e a comissão técnica. Além da campanha abaixo das expectativas, outro fator tem sido apontado nos bastidores como determinante para a crise: os erros nas contratações feitas nesta temporada. Agora, o Manaus tenta se reorganizar para voltar à zona de classificação. No futebol internacional, falta menos de uma semana para a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, e os 55 nomes escolhidos por Carlo Ancelotti já estão definidos. A lista ampliada do treinador italiano conta com 6 goleiros, 20 defensores, 12 meio-campistas e 17 atacantes. A expectativa agora é pela divulgação oficial dos convocados que vão representar a seleção canarinha. E pela Copa do Brasil, o Vasco recebe hoje o Paysandu em São Januário, buscando confirmar a vaga nas 8ª de final da Copa do Brasil. O Cruz Maltino venceu o jogo de ida por 2-0 e chega embalado para a boa fase no torneio. Depois de resultados ruins, o objetivo da diretoria do Vasco é recolocar o time como protagonista dessa competição. E o time já conseguiu. Em 2024, o Vasco chegou às semifinais e em 2025 terminou como vice-campeão. Eu volto aos estúdios com você. 18 horas. Trânsito. André Meirelles, fala pra gente como é que está. Volta pra casa. Muito boa noite mais uma vez, Karime. Olha, o trânsito agora é pela Avenida Brasil, isso no sentido bairro, para quem vai acessar também ali a Ponta Negra. Então a Avenida Brasil está nesse momento com um trânsito com grande retenção. Começa desde próximo à Igreja Universal e segue assim até o viaduto do Passarão. Então uma grande retenção acontece nesse momento. Isso também pode ser o reflexo aí das obras do viaduto Passarão, né? Que também acabou interditando uma das vias ali pela Coronel Teixeira para fazer aí o alargamento da via que faz parte dessas obras, e o trânsito fica retido nesse momento pela Avenida Brasil, no bairro Compensa, na zona oeste da capital amazonense. Volto com você. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Editorial 18 horas. A taxa de mortos em acidentes de trânsito por 100 mil habitantes em Manaus subiu de 12,2 para 15,6, isso de 2019 para 2024. Nesse período, houve um aumento de 27,86%, segundo dados do DataSUS. Em 6 anos, foram 1.719 mortes no trânsito na cidade de Manaus. A taxa cresceu mais que a média
média do Brasil nesse período. Em Manaus, a maioria dos mortos no trânsito são homens motociclistas. Pessoas que enfrentam um cotidiano corrido na luta para conseguir os recursos para viver com suas famílias. A cidade vive um momento do chamado Movimento Maio Amarelo, que nesse ano tem como tema, no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Vamos repetir? No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Ou seja, é preciso enxergar o outro ou a outra motorista, o outro ou a outra motociclista que está ao nosso lado nas ruas como seres humanos. Pois a tendência ao longo do tempo, sem fortes investimentos em infraestrutura, o trânsito nas ruas tende a ficar mais complicado. E só o respeito e a solidariedade, e principalmente o cumprimento das regras, vão impedir que o número de mortes aumente. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.